Fala pessoal, José Cândido, consultor imobiliário. Hoje eu vou passar para vocês uma informação de grande valia. Fica até o final desse vídeo para que você não perca nenhuma informação. Por que essa informação que eu vou passar nesse vídeo ela é importante? Porque ela impacta diretamente na forma com que você vai fazer o seu financiamento. E muitas vezes, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, a questão do financiamento fica nas mãos do corretor. Mas é interessante que você saiba dessas informações para que no futuro você acabe não se arrependendo de tudo aquilo que você fez para adquirir um sonho, que é o seu imóvel próprio. Então não esquece de se inscrever e também não esquece de curtir esse vídeo. Vamos lá para que a gente não perca muito tempo. Tabela saque e tabela price. Antes de eu explicar a diferença dessas duas tabelas aqui, eu vou explicar uma coisa muito importante. Muita gente está confundindo a forma de amortização, no caso você utilizar ali a amortização como ferramenta para quitar o seu financiamento em menos com pagamento de meses do seu financiamento. Por quê? Porque quando você faz as amortizações dentro do aplicativo da Caixa, ela diminui ali, ela faz uma subtração da quantia de meses e você faz ali, putz, com tal valor eu paguei X parcelas. O que muita gente está confundindo é que quando fala sobre amortização, fala que você paga de trás para frente, mas não existe isso. E você tem que realmente apagar isso da sua mente. Por quê? Porque senão você vai fazer contas erradas, você vai ter ali uma estratégia errada de pagamento e não vai entender realmente o que é o seu financiamento. Mas eu tô aqui para explicar, então não esquece de curtir esse vídeo. Vamos lá, José, mas quando eu faço a amortização, o que realmente eu faço? O que você faz é atacar diretamente o seu saldo devedor. José, o que é saldo devedor? Entrei com uma dúvida, saí com duas daqui. Vamos lá. Saldo devedor é o quanto você realmente deve ao banco. Então, se você emprestou 250 do banco, você deve 250. José, mas e aquela diferença que às vezes dá 2, 3 imóveis ao longo de 30 anos? Aquilo dali são os juros. É um indexador ali contando ali em cima do seu financiamento e você acaba pagando esses valores se você pagar mês a mês durante 35 anos, que seria o prazo máximo ali de 420 meses. E quando você faz a amortização, você acaba evitando esses juros e paga realmente seu saldo devedor. E é por isso que lá no aplicativo ele faz ali uma subtração da quantia de meses, mas não que você pagou de trás para frente, você apenas aportou um dinheiro diretamente no seu saldo devedor. E agora a gente pode entrar realmente na explicação da tabela saque e da tabela price, depois que você aprendeu aqui o que é realmente uma amortização. A amortização não é pagar de trás para frente, mas sim atingir diretamente o seu saldo devedor. A tabela saque, como ela é? Geralmente ela inicia com uma entrada alta, inicia também com uma parcela mais alta e depois ela vai evoluindo e diminuindo gradativamente ao longo do tempo, terminando naquelas parcelinhas pequenininhas. E a tabela price, como que ela é? Geralmente ela diminui o valor de entrada e continua com aquelas parcelas de forma uniformes até o final do seu financiamento. Acontece que muito corretor faz o quê? Geralmente, quando faz a simulação na tabela saque, não fica interessante por conta de ter uma parcela alta e a entrada um pouquinho mais alta. Ele faz na tabela price e a entrada fica menor, fica mais interessante para o cliente e as parcelas ficam de forma uniforme até o final do seu financiamento. O que acontece? Os corretores eles fazem a simulação na tabela saque e sem saber ali realmente qual é a estratégia de financiamento, porque o cliente fica nessa parte aí muito passivo, né? E não é um erro do cliente, mas é porque quem deve realmente entender o processo é o corretor. Mas o corretor acaba não passando essa informação para o cliente e acaba em alguns casos, atrapalhando, de certa forma, se a estratégia do cliente for realmente aí bem estruturada. Se ele não passa para o cliente acaba ficando perdido e não sabe o que realmente fazer para pagar um financiamento de forma muito mais rápida. E se o interesse também é vender aí no meio do processo, se não falar para o corretor, provavelmente o corretor não vai saber ali o que fazer e vai empurrar ali um sistema de amortização para você que realmente faça sentido na cabeça dele e não na sua. Então, quando ele faz ali a simulação na tabela saque, muitas vezes a entrada fica alta e o cliente, por muitas vezes, não tem essa entrada. Mas vamos supor aqui que você tenha e você não falou para o corretor. Ele vai jogar na tabela price. Por quê? Porque a entrada é menor e a parcela fica de forma uniforme. E você pega isso daí. Qual é o maior erro? O que acontece? Na tabela saque, pelo fato de ter uma entrada maior, da parcela iniciar maior, ter uma parcela maior e com o tempo ela ir diminuindo, ela acerta diretamente o seu saldo devedor, que é aquilo que eu falei para você anteriormente. Realmente eu falei para você que a amortização, depois quando você aporta um dinheiro a mais além das suas parcelas de financiamento, atinge diretamente no seu saldo devedor. Então, você utilizando a tabela saque em consonância com a ferramenta amortização, depois de algum tempo, você consegue pagar o seu financiamento em muito menos tempo. Se você tiver aquele valor de entrada, se você tiver condições de pagar uma parcela um pouco mais alta e depois, com o tempo, você vai amortizando e vai também
pagando e conseguindo manter aquela forma de amortização, que é um sistema de amortização, a tabela saque, você consegue também amortizar ao mesmo tempo, e isso faz com que termine o seu financiamento de forma muito rápida. Tem alguns casos que consegue sim pagar em menos de 3 anos de financiamento. Imagine só, você adquirindo um imóvel e utilizando uma boa estratégia, essa estratégia que eu estou passando para você aqui, que só quem está aqui sabe dessa estratégia, você utilizando isso daí, você pode realmente pagar seu financiamento em 5, 6 anos. Assim, 35 anos para 6 anos é uma coisa muito grande. E no que isso impacta? Você não gastou ali 30 anos de juros. Então, fique atento a essas informações. Por quê? Porque isso daí faz com que você economize cada vez mais. Agora, vamos supor que você tem um valor de entrada e o corretor te ofereceu a tabela price. Aí você vai lá, você tem aquela entrada ali, consegue pagar à vista, não sabe que existe a amortização, você não sabe que a tabela price ela atinge o mínimo do seu saldo devedor, você vai ficar ali por bastante tempo pagando e realmente no valor final vai acabar que o seu investimento não vai ser tão atrativo assim. Agora, em qual caso que a gente utiliza a tabela price? Geralmente quando a pessoa não tem valores para dar de entrada. E geralmente quando a gente está falando sobre apartamentos em planta, o pessoal utiliza bastante a tabela price. Por quê? Porque diminui a entrada, fica naquela margem onde as construtoras fazem parcelamento e fica interessante para o cliente. Mas eles têm que entender que o quê? Quando for entregue esse apartamento, as primeiras parcelas, todas as parcelas que vierem mês a mês, geralmente, né, quase que na maioria das vezes, elas ficam acrescidas ali de 70% de juros. Então vamos supor que você tem uma parcela ali de R$ 1.000. Se você for pagar essa parcela mês a mês, saiba que pelo menos ali R$ 700 dessa parcela é somente para abater os seus juros do financiamento. Então, no caso da tabela price, se você vai utilizar porque você não tem tanto valor de entrada, saiba que você tem que, nesse caso, é quase que obrigatório que você utilize as amortizações, para que você amortize. Então, se você tem qualquer valor ali de sobra, você pode sim, dentro do aplicativo, você consegue diminuir o prazo do seu financiamento. E é por isso que eu falo, não caia no engano de que você paga as últimas para as primeiras. Porque se você utilizar ali como exemplo a sequência de parcelas da tabela saque, é o que muita gente acaba confundindo, é olhando ali a sequência da parcela da tabela saque, acha que vai pagar as mais baratinhas e depois ela vai aumentando conforme o tempo. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que você atinge o saldo devedor. Então a tabela saque ela já atinge o saldo devedor normalmente se você vai pagar através dela. Na tabela price, você precisa fazer a amortização. Agora, ficamos aqui com essa opção, tabela saque. Se você tem condição de fazer pela tabela saque, faça pela tabela saque. Mesmo que acabe exigindo um pouquinho mais de você, pelo menos você sabe que a hora que você tiver condições de fazer as amortizações, você vai acabar diminuindo o tempo do seu financiamento de forma muito mais rápida do que se você fizesse pela tabela price. Se você está na tabela price, se você não tem saída, não tem valores para dar entrada no seu apartamento, na sua casa, o que quer que seja, se você for fazer na tabela price, fique bem atento. Faça as devidas amortizações que você não vai ter nenhum problema. Se você demorar, você vai acabar gastando mais sim do que uma pessoa que fez a aquisição dentro da tabela saque. Então essas duas diferenças devem ficar claras na sua mente e quando você for procurar um profissional de confiança, pergunte para ele em qual tabela eu consigo fazer com a minha renda. Eu consigo fazer na tabela saque? Em último caso, faça na tabela price. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm condições de estarem fazendo amortizações. Agora, se você tem condição, sim, de dar um pouquinho a mais ali no mês, sim, faça na tabela price porque você vai pagar menos entrada. Só que você tem que ter um entendimento que na tabela price é quase que obrigatório que você faça a amortização. Se você tem dúvidas sobre o mercado imobiliário, sobre Minha Casa Minha Vida, me manda aqui, escreve qual que é a sua maior dúvida, para eu estar te explicando aqui através desse vídeo aqui e tirando todas as suas dúvidas. Quem sabe 2025 é o ano da aquisição da sua casa própria. Então realize seu sonho com a gente. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu amigo. Muitas vezes ele está entrando num financiamento e não sabe dessas informações. Seja a bênção na vida deles e entreguem um conteúdo de valor. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa muito disso daqui. Eu vou deixar o arroba no meu Instagram, me manda uma mensagem lá, a gente conversa, tira todas as dúvidas e também não esquece de ficar antenado. Ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo de valor. Todos os dias eu lanço um vídeo novo. Então eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima.